Glória a Deus. Obrigado, Paulinho. Podem sentar todos. Glória a Deus. Qual seria, na sua opinião, uma pessoa digna de dó na face da terra? Se alguém chegasse para você dizendo, afirmando que você é uma pessoa digna de dó, como você se sentiria? Essa expressão que eu acabei de citar, ela é usada para quando você quer dizer que alguém é uma pessoa infeliz. Essa pessoa é merecedora de dó. Essa pessoa é digna de dó. E se você perguntar a uma pessoa que não está vivendo nos caminhos do Senhor, quem ela considera alguém digno de dó, digno de pena, muitos deles vão dizer que essas pessoas somos nós. Essas pessoas são os crentes. Por quê? Porque para eles, ninguém mais está desperdiçando tanto a vida como nós, como aqueles que servem ao Senhor, desperdiçando tempo, desperdiçando a juventude, desperdiçando os seus dias, deixando de viver nos prazeres, deixando de viver naquilo que agrada ao Senhor. Esses crentes são dignos de dó, são pessoas infelizes, são pessoas merecedoras de pena, né? Muitos olham para quem segue ao Senhor, para quem serve ao Senhor, com esse pensamento, com essa atitude. E o que é mais interessante é que muitas vezes nós mesmos concordamos com essas pessoas. Nós olhamos para nós e nós nos sentimos muitas vezes infelizes, nos perguntando o que é que nós estamos fazendo nos caminhos de Deus, sofrendo muitas vezes, passando por necessidades, deixando de ir a determinadas festas, deixando de ter determinadas práticas. Se nós não tivermos cuidado, muitas vezes nós vamos olhar para nós e vamos nos sentir coitados, vamos nos sentir pessoas sofredoras. Mas quem são as pessoas realmente dignas de dó? Será que são os crentes? Será que são aqueles que estão procurando fugir do pecado? Será que são aqueles que estão se santificando? Quem são, de acordo com a palavra de Deus, aqueles para quem os ais da vida, as dores da vida, merecem ser dirigidas? O título da mensagem, da breve mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é: para quem são os ais? Para quem são os ais? E a passagem na qual nós iremos meditar hoje, e que vai nos mostrar, sem sombra de dúvidas, quem são as pessoas dignas de dó na face da terra, é Isaías, capítulo de número 5, versos 8 a 23. Já convido você que trouxe Bíblia a abrir nesta referência. Se você está nos visitando, você também vai poder acompanhar por meio da... Não é transparência, né? Transparência era na minha época de jovem. Agora é no Data Show. Louvado seja o Senhor pelos recursos que Ele tem nos dado. Um deles é essa tecnologia, bem como a internet, por meio da qual nós podemos transmitir os nossos cultos para quem não pode estar aqui presencialmente. Meu desejo é meditarmos durante os domingos desse mês de julho no livro do profeta Isaías. A partir de onde nós paramos alguns meses atrás, nós meditamos no Cântico da Vinha. Da última vez que nós abrimos a Bíblia em Isaías, nós vimos o cuidado que Deus tem com o seu povo, mas o povo de Deus, em muitos momentos, não produz os frutos que Deus gostaria que ele produzisse. Por isso Deus ameaça destruir a sua vinha, o seu povo, o povo de Israel, no Antigo Testamento. Hoje nós vamos continuar
a partir do verso 8. Isaías capítulo 5, verso 8. Nós iremos até o verso 23. E esses versos de Isaías, eles são divididos em 6 ais. Esses ais, eles se encontram no início do verso 8, do verso 11, do verso 18, do verso 20, 21 e 22. Esses 6 versículos iniciam com essa pequena palavra, ai. E pastor, o que é que essa palavra tão pequena simboliza na Bíblia quando ela aparece? A palavra ai, ela simboliza uma espécie de lamento. É como alguém que está prevendo uma dor está vindo sobre alguém, e quem está vendo aquela dor chegando, ele lamenta, ele sofre com aquela pessoa. Trazendo para os cearenseis, o ai seria mais ou menos como dizer coitado, né? Coitado desse fulano, coitada, pobrezinho ou pobrezinha, só que com a força maior, né? Pobrezão ou pobrezona dessa pessoa. Então, é uma espécie de angústia, de dor que se sente por algo ruim que está chegando sobre alguém. É como, vixe, eita, lá se vem a dor, lá se vem o sofrimento para essa pessoa. Então, aqui nós vemos esses ais sendo dirigidos. E a quem eles são dirigidos? É isso que nós vamos descobrir nessa noite. A quem esses 6 ais são dirigidos e que lições isso traz para a minha vida e para a sua vida sobre quem é digno de dó na face da terra. Será que sou eu? Será que é você? Quem é digno de dó sobre a terra? Primeiro ai que nós encontramos aqui é o ai contra os gananciosos ou contra os materialistas. Contra aquelas pessoas que colocam as coisas acima de tudo na sua vida. Olha os versos 8 a 10. Isaías capítulo 5, versos 8 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. E 10 geiras de vinho não darão mais do que um bato, e um homem cheio de semente não dará mais do que um efa. Vamos orar mais uma vez? Pai amado e Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade. Senhor, agradecer por esta palavra, a qual nós acabamos de ler, Senhor, na qual nós iremos meditar. Pai, através desta palavra, o Senhor tem poder para nos transformar, para falar aos nossos corações. E esta, Senhor, é a minha oração, esta é a nossa oração, Pai. Que nós sejamos um povo que ama a Tua palavra, que ama a Tua lei, que ama os Teus mandamentos. Pai, que nós sejamos dirigidos não por nossas próprias opiniões, por nossos próprios desejos, mas pela Tua palavra, Senhor. Que nós tenhamos cada vez mais fome e sede desta palavra, que ela seja a nossa alegria, que ela seja o nosso alimento, que ela seja a nossa bússola. É o que eu peço e já agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Como vocês puderam perceber, esse primeiro ai, ele é dirigido aos gananciosos. Ele é dirigido àquelas pessoas que têm como objetivo na vida simplesmente acumular. Querem acumular bens, querem ajuntar riquezas na terra. O profeta fala sobre aqueles que ajuntam casa a casa, ou seja, estão adquirindo mais casas, campo a campo, e ficam como únicos moradores da terra. Imagina alguém que compra tantas casas, compra tantos terrenos, que só ele fica morando naquele lugar. Ele é o único dono,
ele é o único possuidor. Nós poderíamos dizer que isso é um sonho. É o sonho de muita gente, né? Poder acrescentar bens, acrescentar patrimônio, poder crescer cada vez mais materialmente. Só que esse nunca foi o plano de Deus para o seu povo. Esse nunca foi o plano de Deus para o dono da terra. Porque na Bíblia Deus faz questão de enfatizar que o dono da terra é Ele. Deus empresta a terra dele para os seres humanos. E quando o povo de Israel conquistou a terra prometida, Deus distribuiu a terra para os moradores, para as tribos, de forma com que cada tribo tivesse um pouco. Cada tribo tivesse um local onde morar, cada família tivesse um pedaço de terra onde morar. Então nunca foi da vontade de Deus que uma pessoa tivesse muito e outras não tivessem nada. Mas infelizmente foi isso que foi acontecendo. Pessoas foram adquirindo, inclusive no Antigo Testamento nós vemos isso. Pessoas vão adquirindo de forma exagerada. Não que seja errado ter algo, não que seja errado possuir algo. Só que esse não pode ser o nosso objetivo maior na vida. Nós não podemos fazer isso às custas dos outros, desprezando a necessidade alheia. Mas é isso que nós vemos muitas vezes. Nós vemos, quem nunca ouviu falar, por exemplo, na vinha de Nabote, né? Tem até música sobre isso, tem até corinho de fogo. Acabe a minha vinha, tu não vai levar, né? Mas é uma história real, é baseada na palavra de Deus. Quando o rei Acabe, o rei da época, ele deseja adquirir a vinha de um homem chamado Nabote. E esse homem diz: olha, essa vinha é propriedade da família. Nós não vamos nos desfazer dela, nós não queremos vender. Nós queremos cuidar daquilo que Deus nos deu. Nós não estamos precisando. E aí o rei Acabe, mimado, volta para casa chorando, né, fazendo beiço. E aí Acabe é casado com uma cobra chamada Jezabel. Jezabel pergunta: por que tu está triste, homem? Não, é porque eu queria comprar a vinha e o dono não quis vender. Espera aí, fica sentado aí, que essa vinha vai ser tua hoje mesmo. E aí a cobra Jezabel, ela acaba forjando testemunhas. Essas testemunhas acusam Nabote de crime, testemunhas falsas. Nabote acaba sendo julgado, condenado e morto. E a vinha é transferida para o rei Acabe. Coisas assim estavam acontecendo também na época de Isaías. Os ricos estavam ficando cada vez mais ricos. Só que essa não é uma realidade apenas da época de Isaías. Essa é uma realidade também em países como o nosso, em países como o Brasil, onde, por exemplo, 48% da riqueza do país se encontra na mão de 1% da população brasileira. 48%, 48,4%, ou seja, é praticamente metade. Metade da riqueza do nosso país lindo, que pertence a Deus, se encontra na mão de 1% da população brasileira. Ou seja, 1% acumula, ajuntou, eu não sei como, licitamente ou ilicitamente, ou os dois, acumulou metade de toda a riqueza existente no nosso país. Aí talvez você olhe para uma situação como essa e talvez você diga: olha que sorte, olha que 1% de sorte. Deus diz não, Deus diz: ai destas pessoas. E por que ai, pastor? Porque o texto diz que isso vai durar pouco. Isso vai durar pouco. Quem está agindo assim, em breve, vai enxergar um resultado oposto. Porque Isaías diz que em breve as casas ficarão desertas.
As casas compradas vão ficar sem moradores. O povo vai ser levado para fora do país. O povo ia ser levado para o exílio por causa de tais pecados. Por causa de tal falta de amor, o povo seria levado para fora. E sem povo, as casas belas, as mansões ficariam desertas. Os campos produziriam mal. Porque essa medida aí do verso 10 é uma medida que está abaixo da média. Um campo que produz só isso que é citado aqui é um campo que está produzindo pouco. Então não adianta, riquezas mal adquiridas não valem a pena, serão perdidas. É muito melhor ter pouco com Deus do que ter muito com dor de cabeça, com a consciência pesada. Então, nós não devemos colocar o material acima de tudo. Ai dos gananciosos, ai dos materialistas, coisas ruins estão vindo sobre estas pessoas, e nós não devemos desejar estar no lugar deles. Segundo lugar, o texto traz um ai contra os hedonistas. Hedonistas são as pessoas que procuram prazer sobre todas as coisas. Olha os versos 11 a 17. Não que o prazer seja algo errado, Deus quer nos dar prazer, mas não o prazer do pecado, prazer que depois traz desgosto. Então o verso 11 diz, vê se você lembra de alguém. Eu achei isso aqui muito atual, muito realista para os nossos dias. Olha aí. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. É ou não é isso aqui real nos nossos dias? Alguém que se levanta para beber e vai até de noite na bebida. Verso 12. Liras e harpas, tamborins e flautas, ou seja, muita música, e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a cova aumentou o seu apetite, haveriam muitos mortos. Abriu a sua boca desmesuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus o Santo é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá, como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos, lá abandonados. Esse segundo ai é dirigido aos amantes dos prazeres. Na filosofia existiram aqueles chamados hedonistas. E o que eram os hedonistas? Os hedonistas eram aqueles que acreditavam que o objetivo maior da vida deve ser o prazer. Você deve buscar o prazer acima de tudo. Você só deve buscar aquilo que te traz alegria, aquilo que te traz prazer na vida. Essa é a filosofia de muitos ainda nos dias de hoje. Colocam o prazer acima de tudo. Como Isaías fala aqui, pessoas que já se levantam pensando na bebida e não querem saber das consequências, se entregam ali a bebida, se entrega à música, se entrega à prostituição e busca aquilo o dia inteiro até a noite, sem se importar com os resultados. São as pessoas que colocam a alegria pessoal, o prazer pessoal acima de tudo. Como eu disse, quão impressionante, né? É que isso ainda pode ser visto nos dias de hoje. E uma característica dessas pessoas, Isaías diz, é que eles não olham os feitos do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Ou seja, são pessoas que têm tempo para tudo. Tem tempo para tudo, tem tempo para festa, tem tempo para o bar, tem tempo para estádio, mas não tem tempo para agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor tem dado para eles. Não tem tempo para
lembrar do que Deus tem feito, dos feitos do Senhor, das obras do Senhor na sua vida. Quantas pessoas assim nós não conhecemos, né? Se marcar uma coisa, um divertimento, está lá, é o primeiro, coloca o nome na lista, lá na frente. Mas se chamar para vir para a igreja, vixe, dá logo uma dor de cabeça, dá uma dor na perna, eu não tenho tempo para isso, tempo para aquilo. Infelizmente existem pessoas assim. E por que o ai? Isaías diz que um sofrimento tremendo aguarda essas pessoas. O povo seria levado para o cativeiro e todos passariam fome e sede. O pecado, ele não traz sofrimento para quem pratica. O pecado traz sofrimento também para quem está ao nosso redor, para quem convive conosco. Então aqui diz que por causa do erro dos nobres, muitos passariam fome e sede. Só quem não passaria fome naqueles dias seria a cova. Porque a cova, ela estaria com a boca aberta, recebendo cada vez mais corpos, cada vez mais cadáveres. Para lá, a glória de Jerusalém desceria, fazendo com que todos fossem humilhados. Só o Senhor, Isaías diz, só o Senhor será exaltado naquele dia. E aqueles que ele quiser exaltar, porque ele diz que os animais pastarão na casa, no campo, como se fosse deles. Os nômades, aqueles que não tinham casa própria, residência, iriam morar nas mansões desabrigadas. Deus exalta quem ele quer exaltar. Então, como eu disse, o prazer ele não é errado. Deus quer nos dar prazer. Deus manda o crente ter prazer. Só que desconfie de todo e qualquer prazer que não vem de Deus. Depois vai vir dor por aí. Esse então é o segundo ai. Terceiro, nós encontramos nos versos 18 e 19, é o ai contra os escarnecedores, aqueles que zombam das coisas de Deus. Olha o que diz o verso 18 e o verso 19. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como com tirantes de carro. E dizem, apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Irmãos, a imagem aqui é uma imagem muito forte. É de alguém que está carregando os seus próprios pecados e está puxando com cordas de carro, de tão grandes que os pecados são. São pessoas que estão assumindo os próprios pecados. E eles não param por aí. Eles ainda desafiam Deus. Estão na prática do pecado e perguntam, cadê Deus? Quando é que o Senhor vai agir? Está aí, eu estou no pecado. Quando é que vai vir a tua justiça? Quando é que vai vir o teu julgamento? Quantas pessoas não têm uma atitude de petulância como essa? De perguntar, cadê a vinda do Senhor? Cadê o Senhor que 2 anos que Ele prometeu que vem e não vem? Né? Cadê Deus que não me disciplina? Cadê Deus que não me castiga? Cadê Deus que não faz nada? É o cinismo. É a falta de vergonha. Não apenas praticam o pecado, mas ainda desafiam Deus, escarnecem, zombam de Deus, como se nada fosse acontecer. E por muito tempo, nada acontece mesmo. Mas Isaías diz, ai dos que têm essa atitude. Coitados, coitadas dessas pessoas. O final do capítulo vai mostrar, vai detalhar coisas que vão acontecer, que Deus prometeu que iam acontecer com o seu povo, que tinha atitudes como essa. Mas, indo adiante, o verso 20 traz o quarto ai, que é contra os relativistas. São pessoas que relativizam tudo. Nada é totalmente errado, nada é totalmente certo. Olha o que diz o verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. São pessoas que invertem a ordem das coisas, a realidade das coisas.
que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Esse versículo está falando de pessoas que criam as suas próprias definições de certo e de errado. Gui? Pessoas que criam as suas próprias definições do que é certo e do que é errado. Elas é que dizem. Não existe verdade absoluta. Não é a sua verdade, é a minha verdade. Isso é assim para você. Para mim não é, para mim não vale. Pessoas criam seus próprios padrões, criam a sua própria realidade, relativizam tudo. E essa, eu diria, é uma descrição perfeita da sociedade na qual nós vivemos. Porque eu acho que vocês perceberam que a nossa sociedade, ela inclusive é chamada de sociedade pós-moderna. Pastor, e o que é o pós-modernismo? O pós-modernismo nada mais é do que a ausência de toda e qualquer verdade. Não existe verdade mais, não existe mais algo absoluto. Não, isso não existe. A terra era redonda, né? Agora a terra é plana, até que alguém diga o contrário. Não existe mais isso. 2 mais 2 é 4, depende. Né? Aqui na Terra é 4, mas quem sabe em Marte é outra coisa. Então vão se derrubando as estacas, vão se derrubando os padrões que foram criados no passado. Então agora é a minha verdade e a sua verdade. Você já conversou com alguém assim? Alguém que cria a sua própria realidade? É algo muito confuso. São pessoas que defendem o criminoso e atacam a vítima. Não, mas a culpa é do criminoso, e a vítima é que é... Não, a culpa é da vítima. É até confuso da gente falar, né? É confuso até da gente conversar com uma pessoa dessa. Então, precisamos ter muito cuidado de não criarmos as nossas definições do que é certo ou errado. Você percebe que hoje em dia não existe mais a palavra pecado, né? É vacilo, né? Eu dei um vacilo, eu escorreguei, eu, né, cometi um lapso. É até bonito, cometi um lapso. Quem é que não quer cometer um lapso, né? Mas aí, o que a Bíblia chama? Errar o alvo. Pecado é transgressão da lei de Deus. E por causa disso, nós merecemos a punição eterna. Então, Deus, Ele é contra isso. Deus é contra pessoas que mudam a verdade, pessoas que invertem a situação. É claro que nós não somos donos da verdade, mas existe um livro que traz toda a verdade, né? A palavra de Deus é a verdade para nos instruir. Então, se eu tenho dúvidas sobre algo, para onde é que eu vou? Para o Google? Não, você vem para a palavra do Senhor, né? Então, ai dos que relativizam a verdade, ai dos que mudam a verdade para o seu próprio mal. Quinto ai, são 6 ais. É o ai contra os orgulhosos, contra os arrogantes. Verso 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. São aqueles que, quando pensam em si, pensam: quão sábio eu sou. Não, isso aí eu já sei, eu não preciso aprender mais, eu não preciso aprender com ninguém, porque eu já sei de todas as coisas. A palavra de Deus nos ensina que nós dependemos de Deus para tudo. É por isso que nós temos que parar antes de agir, irmãos, para perguntar o que o Senhor quer que nós façamos. Senhor, é para eu ir pela direita, pela esquerda, ou não é para ir para canto nenhum? Me ajuda. O humilde age assim. O sábio não, eu já sei como é. Isso aqui eu já vi. Isso aqui eu já sei, Não. Ai dos orgulhosos, ai dos que se acham sábios a seus próprios olhos. Coisas ruins vão acontecer com eles. E aí, para concluir, o 6º e último ai é o ai contra os injustos, aqueles que cometem injustiças. Versos 22 e 23. Nós vamos parar por aqui. Diz: ai dos que são heróis. Heróis para quê? Para beber vinho. Tem muito herói para fazer coisa errada, né?
Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para pregar o evangelho? Não, para misturar bebida forte. Os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Infelizmente, o nosso país ele é conhecido mundialmente pela sua corrupção, pelas suas injustiças. Porém, isso não é privilégio apenas do Brasil. Em todos os países, injustiças são cometidas, inclusive o povo de Deus. No meio do povo de Deus também se praticava injustiça. Os juízes, aqueles que deveriam julgar, deveriam condenar o criminoso e inocentar a vítima. Muitas vezes, por dinheiro, por suborno, acabavam fazendo o oposto. E Deus diz: ai dos que são injustos. Coitados, coitadas destas pessoas. Esses são, portanto, alguns pecados que são citados e algumas consequências. O decorrer do capítulo, o final do capítulo, vai detalhar um pouco melhor que castigos vão vir sobre essas pessoas. É algo profético, né? Deus está profetizando aqui o que vai acontecer, mas a gente vai deixar isso para os versos finais, para uma próxima oportunidade. O que eu queria hoje era responder a pergunta que eu fiz no início. E a pergunta que eu fiz no início foi: quais são as pessoas mais dignas de dó da face da terra? Quem são as pessoas mais infelizes da face da terra? E a resposta que a palavra de Deus nos dá é que as pessoas mais coitadas da face da terra são aquelas que decidem viver na prática do pecado. As pessoas mais coitadas, mais infelizes, aquelas para as quais a gente deveria olhar e ter pena, ter misericórdia, não são, entenda isso, não são as pessoas que estão vivendo na santidade. São as pessoas que estão vivendo no pecado. Essas não são as pessoas felizes. Essas não são as pessoas sortudas. Essas não são as pessoas bem-aventuradas. Quem está vivendo no pecado, quem está vivendo longe de Deus, muito pelo contrário, são as pessoas mais infelizes que existem na face de toda a terra. É o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, dizendo ao meu coração e ao teu coração. E perceba que o texto não está citando apenas um tipo de pecado. Pelo contrário, ele está citando vários. Ele está citando pecados da carne. E ele está citando pecados do coração. E o que é que Deus está querendo nos dizer com isso? É que todo e qualquer pecado, ele vai trazer dores. Todo e qualquer pecado, ele vai trazer consequências. Todo e qualquer pecado, mais cedo ou mais tarde, vai trazer ais para a minha vida e para a sua vida. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Não que o pecado só traga dor. Não que o pecado só traga sofrimento, não. O pecado, ele também traz prazer. Sim ou não, igreja? Traz ou não traz? Traz, senão ninguém praticava. Pecado traz prazer também. Só que a gente está cansado de saber que o prazer do pecado é que nem o recheio do babalu. Não sei quantos aqui lembram, não sei se ainda é vendido hoje, mas quando eu era criança, a gente juntava dinheiro para comprar o chiclete mais caro e mais saboroso que tinha na época, que era o babalu, que era um chiclete quase redondo, porque ele tinha recheio dentro. E aí você comprava, você mordia e você sentia aquele sabor, né? O recheio de morango do babalu. Que coisa boa! Que sentimento maravilhoso, como valeu a pena eu ter comprado esse chiclete. O problema é que durava muito pouco. Questão de segundos, o recheio já ia embora.
Aí sobrava só aquela massa sem sabor, que você ficava mastigando, só porque você já gastou dinheiro e você não quer jogar fora logo. Mas gosto não tinha mais nenhum. Era aquele negócio sem sabor, porque o recheio já tinha descido. O prazer já tinha ido embora, agora só ficava aquela massa sem graça, que cansava na mandíbula da gente, a gente mastigando, né? Assim é o pecado. O pecado traz prazer? Traz. O pecado traz uma alegria? Traz. Só que é uma alegria tão passageira. É uma alegria que dura tão pouco tempo em comparação com a duração das consequências do pecado. O restante agora demora para sair da nossa vida. O prazer foi real, mas foi momentâneo. Né? Aquele momento de raiva que você diz o que queria dizer. Chega a vir aquele alívio, né? E agora? Tacou a televisão na parede, tacou a bicicleta no chão. Chega a se sentir bem. E agora para comprar outra, né? Parcelar de novo em 24 vezes. Bicicleta só tinha ela para ir para o trabalho. Aquele momento de prazer carnal. E depois vem as consequências do prazer. Aquele momento de esquecimento de Deus. Eu vou esquecer de Deus por alguns segundos. O pecado não dura mais do que isso. Mais do que alguns segundos. Mas as consequências, essas demoram muito. O agir de Deus, o disciplinar de Deus na nossa vida, aí a gente acha até que já passou do tempo, mas não, é o tempo necessário. É Deus nos disciplinando para que a gente não cometa novamente. Quer ver um exemplo disso? Deixa eu dar um exemplo visível. Vocês sabem que Davi, ele praticou adultério com uma mulher chamada Batseba. Sabe quantos versículos são necessários para a Bíblia narrar o pecado de Davi com Batseba? Menos de 4 versículos. Quer ver? Vem comigo para 2 Samuel, capítulo de número 11. Estamos em Isaías, então você vai voltar lá para o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11. Verso 1, diz assim, 2 Samuel 11 e 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Aqui nem fala do pecado ainda. Então a gente poderia até descartar o verso 1. Verso 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba. Nenhum problema até aí. Filha de Eliã. Opa, eu conheço Eliã, é meu amigo. Nenhum problema até aí. Só que aí ele diz, e mulher de Urias, o Eteu. Ela tem marido. Problema? Sim. Davi deveria ter, perdão porque eu olhei, Senhor, vou virar agora para o outro lado. O que Davi faz? Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Ela veio, ele se deitou com ela. Pronto. Pecado praticado. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. Pecado é narrado somente até aqui. Menos de 4 versículos são necessários para contar o pecado que Davi cometeu. Aí eu te pergunto, e para narrar as consequências, quantos versículos são necessários? Pelo menos 10 capítulos. Quer ver? Capítulo 11 fala sobre as consequências. Capítulo 12, morte
do filho. Capítulo 13, um irmão abusa da irmã. Deus disse que isso ia acontecer. Capítulo 14, o filho se rebela contra o pai. Capítulo 15, Davi foge de Jerusalém. Capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20. Só para começar a narrar as consequências de um momento de prazer de Davi. E não acabou por aí, porque você passa o Antigo Testamento todinho, chega na genealogia de Jesus em Mateus, o primeiro capítulo de Mateus, do primeiro livro do Novo Testamento. Lá vai falar de Salomão, filho de Davi. Aí vai dizer a mulher de Batseba, a mulher de Urias. Ainda no Novo Testamento, o pecado de Davi é lembrado. Por quê? Deus não perdoou Davi? Perdoou. Mas perdoar não significa retirar as consequências. Deus permite que as consequências continuem para que a gente não queira mais praticar aquele pecado. Outro exemplo. Quantos versículos são necessários para narrar o primeiro pecado? Pecado de Adão e Eva. Gênesis 3, 1 a 6. 6 versículos apenas são necessários para narrar o pecado de Adão e Eva. Quantos versículos são necessários para narrar as consequências do pecado de Adão e Eva? O restante da Bíblia inteira. Na verdade, até hoje a gente está sofrendo as consequências do pecado de Adão e Eva. Deus perdoou Adão e Eva? Sim, eu creio que sim. Deus perdoou Davi? Sim, eu creio que sim. O texto diz, Deus perdoou Davi. Mas por causa do que você fez, Deus vai permitir que coisas ruins aconteçam na tua família. Nunca mais a espada vai sair da tua casa. Irmãos vão se revoltar contra irmãos. Davi era crente. Mesmo assim, Deus permitiu a disciplina na vida de Davi. Pecado traz consequências. E isso é amor de Deus para nós. Eu lembro que na minha juventude, eu me afastei de Deus. Mesmo já sendo crente. Mesmo já sendo seminarista. Eu estava estudando já para ser pastor. Eu me afastei de Deus. E algum tempo depois eu retornei. Eu me reconciliei com Cristo em um retiro e eu voltei para os caminhos do Senhor. Mas confesso para vocês que muitas vezes eu chorei. Quando eu estava longe de Deus, eu fiquei longe também de uma das tarefas que eu mais amo na vida, que é compartilhar a palavra do Senhor com outras pessoas. E porque eu estava longe de Deus, eu deixei de pregar, eu deixei de ensinar, deixei de ministrar a palavra. E aí eu me reconciliei, fiquei algum tempo ainda sentado, sem poder ministrar, e aquela dor no meu coração, Deus ministrando, dizendo, isso é necessário. Até que um dia eu voltei a ministrar a palavra do Senhor, ainda jovem, mas eu sentia, irmãos, que não era mais a mesma coisa. Eu sentia um peso maior, eu sentia que as pessoas não confiavam em mim como antes, elas não olhavam para mim como elas olhavam antes. Para mim estava tudo certo, estava tudo resolvido. E eu perguntava, Deus, mas por quê? Se eu já me arrependi, se o Senhor já me perdoou, por que eu ainda sinto? Porque eu ainda sinto as consequências? Porque eu ainda sinto essas dificuldades das pessoas me receberem, das pessoas me abraçarem novamente? E aí alguém, meu pastor na época, disse, Tiago, você já foi perdoado. Deus já conhece o teu coração, mas as pessoas ainda não. E agora vai ser necessário um tempo para que elas voltem a acreditar em você. Então, depois de algum tempo, graças a Deus, tudo voltou ao normal. Eu senti novamente
confiança da igreja. Pouco tempo depois eu me tornei pastor, pouco tempo depois me tornei pastor presidente. Então aquilo passou, mas foi necessário eu passar por aquilo, chorar muitas vezes, para que eu lembrasse que o pecado não vale a pena. Se afastar de Deus não vale a pena, traz consequências para a minha vida e para a sua vida. Então, aqui nós vemos que as pessoas realmente infelizes são aquelas que decidem se voltar contra Deus. É isso que esses 6 ais nos mostram, e eu queria encerrar trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Como esse texto fala a cada um de nós. Primeiramente, eu queria falar para aqueles que acham que apenas o que importa é o que a gente faz, e não o que a gente sente, não o que a gente pensa. Não, o importante é o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto não importa. Porém, a palavra de Deus nos mostra que os nossos atos, eles iniciam no nosso coração. É por isso que esse texto não cita ais apenas contra quem pratica algo, mas também contra quem pensa algo, quem sente orgulho no coração. Por quê? Porque os nossos atos iniciam na nossa mente. Davi, ele adulterou com Batseba fisicamente, mas antes ele adulterou em seu pensamento. Antes ele adulterou em seu coração. Então não ache que o importante é só o que as pessoas veem. Não, se estiver dentro de mim, se for no meu pensamento, Deus não se importa sim. E é por isso que nós devemos dedicar para Deus não apenas o nosso comportamento visível, mas também aquilo que nós somos, quando ninguém vê. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, também é uma forma de agradarmos ao nosso Deus. Então o importante não é apenas o que a gente faz, mas também o que a gente sente. Às vezes nós carregamos sentimentos ruins dentro do nosso coração, às vezes até contra alguém, e achamos que está tudo bem, porque nós sorrimos para as pessoas, nós servimos a Deus, nós cantamos, nós pregamos, mas não está bem, porque Deus se importa também com o que nós somos dentro de nós. Então, entenda isso nessa noite. Decida dedicar ao Senhor não apenas o que as pessoas veem, mas também o que você é dentro de você. Queria também falar para aqueles que pensam que o importante é apenas o que a gente faz para Deus e não para o nosso próximo. Mas o texto no qual nós meditamos mostra pecados praticados contra Deus e também mostra pecados praticados contra o próximo. A injustiça, a ganância, o materialismo. Deus ia disciplinar o seu povo também pela maneira como ele estava tratando o seu próximo, o seu irmão, a sua irmã. Não dá para separar a igreja, o amor a Deus do amor ao próximo. Está tudo junto, é tudo ligado. Inclusive alguém falou, enquanto eu meditava, eu li um comentarista dizendo que talvez a melhor forma de demonstrar o nosso amor a Deus é através do nosso amor ao próximo. É a maior demonstração de amor ao Senhor. Não é cantar, por mais que isso seja importante, não é pregar, mas é amar quem está ao nosso redor, quem está ao nosso lado. É uma demonstração de amor para com o nosso Deus. Queria me dirigir também àqueles que se sentem injustiçados de alguma maneira, acham que estão sofrendo injustiça, muitas vezes por parte de quem deveria, quem tem a missão de fazer justiça, e parece que nada vai acontecer. Mas o que esse texto mostra é que, ai dos injustos, Deus vai julgar aqueles que estão cometendo injustiça. Deus faz justiça aqui na terra ainda, e ainda que Ele não faça na terra, Ele fará quando nós chegarmos na sua presença. Então continua confiando no Senhor, não confia na justiça humana, ora para que ela aconteça. Quem sabe ainda vai acontecer aqui, mas se não acontecer, confia na justiça do Senhor. Para você que acredita que porque você é crente, porque você conhece a Deus, você não vai sofrer se pecar, a verdade principal que esse texto está nos ensinando é que é justamente o contrário. Porque infelizmente existe um evangelho hoje
que nem merece ser chamado de evangelho, que está ensinando que porque nós somos filhos de Deus, Deus não nos disciplina, Deus não nos castiga, quando na verdade é o oposto. Hebreus vai dizer que se nós praticamos o erro e nada acontece, então nós não somos filhos, nós somos bastardos. Porque o pai disciplina a todo filho a quem recebe. Uma das maneiras de nós termos a certeza de que nós somos filhos de Deus é Ele nos disciplinar quando nós erramos. É Deus dizendo: ei, você tem dono, viu? Você não é um cão sem coleira, não. Você tem dono, errou, papai vai te disciplinar para você voltar para o eixo. Então nós vamos sofrer, nós seremos disciplinados. O povo de Israel foi disciplinado pelo Senhor. Deus permitiu ele ser levado para outros países. Deus permitiu pessoas morrerem. É porque Deus é cruel? É não. É para mostrar que o pecado não vale a pena. Tanto é que o povo foi para o cativeiro por causa da idolatria, e quando voltou, nunca mais adorou outros deuses. Deus ensina, e uma das maneiras que Ele ensina é através da peia, é através da disciplina, e é por amor, viu? É porque Ele nos ama. Então, se você é filho, se você é filha, não pense: Deus, eu vou fazer o que eu quiser e não vai acontecer nada comigo. Pelo contrário, se não acontecer, fique preocupado. Se converta logo ao Senhor, porque se for filho, se for filha, dores virão, disciplina virá. Para aqueles que têm andado nos caminhos do Senhor e às vezes são tentados a sentir inveja de quem não está. Porque venhamos e convenhamos, às vezes nós somos tentados a sentir inveja de quem está lá fora. De quem, num momento como esse, está numa festa, está num bar, está na prostituição. Eita, o que é que eu estou fazendo aqui, Senhor? Será que não era melhor eu estar lá? Será que eu não estou perdendo tempo aqui? Se nós não tivermos cuidado, às vezes a gente vai ter inveja. E a Bíblia diz: não tenhas inveja dos que praticam o mal. E ela ainda diz por quê? Porque dentro, em breve, eles vão definhar como a relva. Eles vão ser destruídos que nem o mato. Então é para ser o oposto. Não somos nós que devemos desejar estar no lugar deles. Eles é que têm que desejar estar no nosso lugar. Nós é que somos privilegiados por estarmos nos caminhos do Senhor. Nós é que somos bem-aventurados por estarmos aqui dizendo não para o pecado. Porque o que é que o pecado faz? O pecado destrói, o pecado mata, o pecado traz dor. Então, se você está aqui essa noite, não é para você desejar estar lá onde os outros estão, não. É para eles perceberem a tua persistência, a tua alegria no Senhor e quererem vir servir ao Senhor também. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente vai até vir para a igreja, mas é como? É se arrastando, né? Senhor, tenho que vir para a tua casa. Por quê, Pai? Mais uma vez, mais um domingo, vindo na tua casa. Não, nós temos que vir com alegria. Senhor, muito obrigado que chegou mais um dia de culto. Muito obrigado, Pai, porque eu tenho a tua palavra nas minhas mãos. Muito obrigado porque hoje eu vou te louvar mais uma vez. Muito obrigado porque hoje o Senhor vai falar novamente ao meu coração e eu vou me fortalecer ainda mais contra o pecado. Então, coitado, não é você não. Você está dizendo não para o pecado? Tem um partidão aí dando em cima de você e você está dizendo não, está bloqueando? Você é bem-aventurado, você é bem-aventurada. Feliz não é quem cai no pecado não, feliz é quem diz não para o pecado. Porque a recompensa do Senhor vai vir na minha vida e na sua vida. Permaneça. Permaneça porque tem alguém olhando para você. Tem alguém querendo criar coragem de fazer o que você está fazendo agora. Você está sendo uma inspiração para alguém, sabia? Tem alguém olhando você, vindo para a igreja, voltando para a igreja. Nesses dias alguém me parou aqui nessa rua, eu não vou dizer detalhes, mas alguém me parou aqui nessa rua que eu nunca esperei que me parasse. E é alguém que de vez em quando está
bebendo. Mas esse alguém olhou para mim e disse: pastor, estou chegando lá, viu, pastor? Estou chegando lá na igreja. Eu estou me relacionando com uma pessoa e ela é de Deus. Eu fiquei meio assim, né? Mas se ele falou, né? E ela me convida, ela disse que vai vir para a igreja comigo. Eu disse: louvado seja o Senhor, eu acredito, viu? Eu acredito e eu aguardo você lá na igreja. E um dia desse ele não estava aqui, batendo foto e tudo, das músicas. E eu, louvado seja o Senhor. Então você passando para lá e para cá, você carregando uma Bíblia, alguém está olhando para você. Alguém que está no vício, alguém que está na droga, alguém que está no pecado, quer se libertar e tem você como inspiração. Então continua, permanece na luta, na dificuldade. Você é o bem-aventurado da terra. Você é a feliz desta terra. É assim que nós temos que olhar para nós. Nós somos privilegiados por estarmos aqui. Se eu perguntasse se você pudesse estar em outro lugar, que outro lugar você estaria? Não, pastor, eu queria estar aqui hoje mesmo. Ou então em alguma igreja, né? Mas cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. Não tem melhor lugar para estarmos. Para concluir, para aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador, e estão me ouvindo, ou talvez se afastaram dos caminhos de Deus, eu queria que você pensasse no que esse texto está nos ensinando. Esse texto está falando sobre acontecimentos terríveis. Ser levado para o cativeiro, passar fome, passar sede. Porém, a palavra de Deus cita acontecimentos ainda muito piores. A Bíblia fala não apenas da cova, a Bíblia fala do inferno, separação de Deus. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo veio e Ele sofreu um tipo de inferno, a cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pior do que sofrer neste mundo é sofrer sem Deus quando Ele voltar. Por isso, se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, somente Ele é a solução. Somente Ele, através dele, os nossos pecados podem ser perdoados. Se você já o recebeu, mas se afastou, não há dia melhor para você voltar do que o dia de hoje. Curve a sua cabeça. Aproveite esse momento para falar com Deus, para agradecer a Deus por você ter lido a sua palavra hoje, por você ter vindo a um local de adoração, um local de culto. E neste local, a palavra dele foi lida, a palavra dele foi pregada para o fortalecimento da tua decisão. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, aproveite esse momento agora, convide-o, chame-o. Ele diz que está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz, ele entrará na casa e fará mudança, fará diferença na casa. Se você se afastou, retorne para os caminhos do Senhor. Ou talvez nessa noite você sente a necessidade de recomeçar, a necessidade de se reconciliar, de renovar a tua decisão com Deus. Você tem andado cabisbaixo, você tem andado triste, mesmo sendo conhecedor do Senhor. Talvez você tenha andado fraco, paquerando com o mundo, paquerando com o pecado. E Deus te trouxe aqui hoje para dar um basta nessa situação, para fortalecer a tua fé no Senhor Jesus. Então, se Ele está falando contigo, não se envergonhe. Não se envergonhe de tomar uma decisão hoje que agrada a Ele. Nós iremos adorar o Senhor com um cântico. E enquanto nós estamos adorando, eu quero pedir que você fale com Deus, aí mesmo onde você está, que você tome uma resolução, que você tome uma decisão esta noite que agrada ao Senhor. Tenho certeza que em alguma área Deus falou ao teu coração como Ele falou ao meu. Eu quero me fortalecer ainda mais no Senhor. Eu quero dizer não a todo e qualquer pecado, a toda e qualquer tentação, com a força que Ele me dá. Então, se você está tomando uma decisão, expresse isso para Deus. E se você tiver desejo de sair do seu lugar e vir até o altar,
Se for isso que o Espírito Santo estiver te dirigindo a fazer, para o teu próprio bem, obedeça. Enquanto estamos adorando ao Senhor, eu quero convidar cada um de nós a estar tomando decisões que agradam a Deus, e no final, nós queremos orar uns pelos outros. Parece que está tudo bem, pra todo mundo está tudo bem, mas eu conheço teu coração.